Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de banco de dados. Estamos trabalhando com banco de dados de JDBC e a gente ficou de criar nesse vídeo os métodos que vai fazer a conexão do nosso programa Java no Eclipse com o banco de dados. Então a gente vai vir aqui no Eclipse, aqui dentro da classe que a gente criou na aula passada, que é essa classe DB, a gente vai criar o método private static, que eu vou chamar de properties. Ele é do tipo properties e ele, vou dar um nome para ele, vai chamar load properties, porque a função dele vai ser carregar o nosso arquivo DB properties que a gente criou no vídeo passado. Vamos dar aqui um try catch. Aqui nesse try catch, entre parênteses, a gente vai chamar o file input stream, que eu vou chamar de fs, recebendo o new file input stream. Então eu estou instanciando, e aqui dentro do parênteses, entre aspas duplas, eu vou colocar o nome do arquivo, que é o db.properties, que é o arquivo que tem a configuração da conexão com o banco, certo? Esse arquivo que eu acabei de abrir ali. Agora eu vou instanciar o properties, que eu vou chamar de props, recebendo o new properties. Esse meu props vai carregar o meu arquivo, o fs que eu deixei aqui em cima, tá? E vai retornar para mim o props. Aqui a gente vai tratar o erro, né, com IO exception, que é um erro de entrada e saída, né, no nosso tratamento de erro aqui, porque pode dar um erro isso aqui, então vamos ter que tratá-lo. Então eu vou chamar aqui o throw new db exception. Vocês já conhecem esse db exception, que é essa classe que a gente criou em aulas passadas. Os nossos erros vão ser tratados por essa classe especial aqui que a gente criou. Então, aqui dentro a gente coloca o e.getMessage. Certo? Então, a nossa classe que carrega o arquivo dbProperties vai ficar assim. Agora a gente precisa criar a classe que vai fazer a conexão com o banco. Então primeiro eu vou criar uma variável connection, né? Então vou colocar aqui um private static connection do tipo Java SQL, tem que ser esse aqui, que eu vou chamar de com, e vou colocar um nulo aqui só para ele iniciar recebendo alguma coisa. Agora eu vou criar uma classe pública static connection, que eu vou chamar de getConnection.
e vou falar que se a minha conexão, né, que é o meu com, que eu criei ali em cima, for igual a nulo, é porque ela não está conectada com ninguém ainda, com nenhum banco. Então ela vai seguir o bloco de código que eu vou colocar aqui dentro desse if. Então eu vou colocar aqui um try catch. E vou colocar aqui properties, que eu vou chamar de props. Recebendo um load properties. Esse load properties é esse método aqui, ó. Então estou dizendo aqui para esse bloco de código que ele tem que carregar esse arquivo aqui, né? Que está dentro do método. Agora eu preciso de pegar o URL, então eu vou colocar aqui uma string. O URL vai ser igual ao props que eu acabei de instanciar, ponto get property. E aqui dentro eu coloco o db URL. Esse db URL nada mais é do que aqui, ó, aqui em db properties, a gente colocou db URL aqui. E é esse nomezinho aqui que a gente tem que colocar lá para a gente poder acessar a URL do nosso banco. Então, tudo certo até aqui. Agora eu vou falar que a minha variável que eu criei lá em cima, a variável com, ela recebe o driver manager ponto get connection. Ele vai conectar com a nossa URL e com o nosso property props, que também é o nosso property. Temos aqui uma exceção, pode gerar um erro, então eu vou colocar aqui um SQL exception, tá? Vamos tratar essa exceção. Vamos colocar aqui o th row, recebendo o new. O nome da minha exceção é db exception e.getMessage, tá? Vai dar um erro aqui, ó. Aqui em cima deu erro aqui em cima, eu já esperava por esse erro. Para esse erro sair, a gente tem que dar um retorno, porque o nosso método é o método com retorno, ele tem que nos retornar uma conexão. Então, fora do escopo daqui do if e do else, eu tenho que colocar um return com, que é a minha conexão, certo? O erro sumiu e agora a gente tem que fechar essa conexão. Então, vou criar um método aqui público. Pode ser static void, né, sem retorno, ele só vai fechar a conexão para mim, não vai fazer mais nada, que eu vou chamar de close connection. Aqui dentro desse método eu vou falar se o meu com for diferente de nulo, é porque ele tem a conexão, então a conexão precisa ser fechada. Então eu vou colocar aqui um try catch. E aqui dentro do try eu vou chamar o com
Close. Certo? Vou chamar aqui também o SQL exception e vou tratar essa exceção, tá bom? throw new db exception e get message. Então, se tiver algum erro, ele vai nos mostrar através dessa linha de código. Vamos salvar tudo. Então, assim ficou os nossos métodos, né, e a nossa classe para se conectar com o banco de dados. Olha para você ver, temos aqui a variável, temos aqui o getConnection, né, um método estático, para ele poder pegar, esse aqui também é estático, ó, a load properties, é o mesmo, esse load properties, a gente precisou dele aqui, ó. E temos aqui o método de fechar conexão. Então assim ficou o nosso método. Podem analisar a classe com calma. Agora, para ver se essa classe está funcionando, na próxima aula a gente vai criar um programinha aqui, um executável, para a gente ver se realmente essa classe vai ser capaz de fazer com que os nossos programas em Java no Eclipse